Vamos startar falando do Atlético Paranaense. O Furacão realizou hoje a última atividade. O técnico Thiago Nunes comandou o chamado Trabalha Pronto no CAT Alfredo Gotardi, o CT do Caju. Agora, pontualmente, 12 horas e mais 4 minutos, marca o nosso eletrônico digital. Os atletas do Furacão estão almoçando no CT. Na sequência, deslocamento até o Aeroporto Internacional Afonso Pena, voo para a cidade, a capital cearense, a cidade de Fortaleza. Amanhã o Furacão entra em campo 7h15 da noite para pegar a equipe da casa pela primeira partida da Copa do Brasil, a fase de mata-mata. Se o Jonathan não treinou, a tendência é que ele nem vá viajar com a delegação e seja ausência na equipe rubro-negra. Em compensação, Lúcio Gonzalez, Dom Lúcio Gonzalez, o gringo argentino, este trabalhou de forma normal e natural e pode aparecer na equipe rubro-negra. O técnico Thiago Nunes ainda não confirmou a escalação atleticana de uma maneira oficial, mas a gente pode esboçar o Atlético aí com o Santos no gol, o Eric na direita, a dupla de zaga com Paulo André e a presença do Léo Pereira com o Renan Lodge na lateral esquerda. Detalhe, informação que surgiu nesse momento, Renan Lodge convocado para a seleção olímpica do Brasil. Meio campo da equipe rubro-negra, completando o time, deve ter o Wellington, a presença do Bruno Guimarães e muito provavelmente o Lúcio Gonzalez, pode aparecer no lugar do Lúcio, o Léo Cittadini, com o Nicão e também o Rony, ao lado do Marco Ruben. Pode ser esse o Atlético, é um provável, possível time rubro-negro para encarar o Fortaleza. Se esta escalação se confirmar, que eu passei aqui de cabeça, é um chute, é um palpite, não tem uma informação oficial, mas me parece ser uma equipe equilibrada, um bom time para encarar o Fortaleza. O que te parece esse time, Silas? Não, é um excelente time. O Atlético tem um elenco recheado, tem diversas opções para compor qualquer time competitivo. A grande preocupação que tem, Destre, amigos do Placar Transamérica, é que quando saiu a tabela da Copa do Brasil e aí você olha lá, o Atlético vai pegar o Fortaleza, que moleza, o Atlético foi beneficiado, Não, é bem assim. O Atlético já enfrentou a equipe do Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, foi surpreendido, acabou sendo derrotado lá pela equipe do Fortaleza. Outra preocupação que eu tenho em relação ao Atlético, é visível que a equipe principal já começa a apresentar alguns sinais de desgaste. Esse último jogo contra o Bahia na Arena da Baixada, a gente já sente que o Atlético já não está mais a 100%. Então, já começa a sentir todo um desgaste dessa maratona de jogos que vem enfrentando. Apesar dessa equipe principal ter sido poupada no Campeonato Paranaense, mas a sequência do Atlético está sendo muito intensa. Então, é um jogo que é bastante difícil, é um jogo que é bastante complicado. Um empate ali, hoje, eu já considero um resultado excelente para o Atlético Paranaense, porque é mais uma viagem, mais um desgaste. Então, um empate, para mim, eu já considero excelente. Agora, a equipe é o que tem de melhor, é o que o técnico Thiago Nunes tem de melhor para colocar em campo. Ainda completando as informações do Clube Atlético Paranaense, o lateral direito Madison já passou do período de transição e hoje trabalhou de forma normal e natural. O Bruno Nazário segue em transição. O Tony Anderson pode ficar à disposição do Thiago Nunes, a exemplo do que aconteceu na partida contra o Bahia. Se frisou o aspecto do desgaste. A agenda do Atlético marca retorno de Fortaleza, preparação da equipe para o compromisso contra o Corinthians domingo, 4 da tarde, e na sequência já tem a final da Recopa no meio de semana contra o River. Ou seja, o Atlético tem um calendário recheado, vai ter que fazer uma logística muito bem elaborada para evitar ou tentar diminuir esse desgaste dos atletas, visando, é claro, imagino eu, que o Thiago Nunes possa poupar no domingo contra o Corinthians, mesmo sendo um grande jogo, o Campeonato Brasileiro, mas o foco passa a ser a decisão contra o River, imagino. Exatamente. Agora tem que focar qual é a competição prioritária para a equipe do Atlético, e se for o caso do Campeonato Brasileiro não ser tão prioritário nesse momento, aí de repente até você entrar com um time alternativo para enfrentar a equipe do Corinthians, porque realmente essa sequência, como você citou, ela é intensa, e numa sequência dessa aí não há tempo de treinamento, os treinamentos praticamente não vão mais existir, pelo menos nessa próxima semana não vai mais ter treinamento, é praticamente voltar de viagem, se recuperar, fazer um regenerativo, já se apresentar para o próximo jogo,
jogo e o treinamento vai ser o chamado treinamento verbal, né? A gente fala que o treinamento é sim a recuperação dos atletas, o famoso trabalho físico regenerativo desintoxicante, até porque a gente sabe, os atletas sentem um desgaste e principalmente o atleta de alto rendimento, o jogador profissional, ele não vai sentir depois do jogo. No outro dia você conversa com o cara, não, tô bem, tô zerado. 2 dias depois, o camarada não consegue andar, Silas. Inclusive, só me antecipando aqui, ontem eu acompanhei a coletiva lá do Thiago Rodrigues, goleiro do Paraná Clube, que jogou contra o Cuiabá. E até ele falando que naquele jogo os atletas perderam 3 quilos num jogo, né? Então, você vê o seguinte, não, mas vida de atleta é moleza. Não é bem assim, porque justamente o atleta de alta performance, o desgaste que ele tem, a intensidade do que é um jogo, e mais a questão de viagem, quer queira que não queira, uma viagem é desgastante, também cansa, né? Então, é complicado para o atleta dizer assim, não, que é tudo moleza, não é bem assim, a coisa é complicada e o corpo sente, né? Com toda certeza, todos os atletas sentem essa performance, esse desgaste e tem, claro, uma situação envolvendo a recuperação dos jogadores. No caso do Atlético é ainda mais aguda essa situação, se a gente pegar o calendário aqui e lembrar, poupou contra a Chapecoense, ok, muito que bem, mas teve deslocamento, foi até a Argentina, teve o desgaste psicológico, físico, o campo muito encharcado, molhado, as condições adversas, deslocamento para retornar para a nossa capital, jogo contra o Bahia, onde o Thiago Nunes não poupou a maioria dos titulares, repetiu a escalação, você não vai conseguir repetir sempre a mesma escalação, 100% da equipe. Tem lesão, tem cartão e agora ele está com força máxima e total para encarar o tricolor cearense, o Fortaleza, amanhã, 7h15 da noite, estádio do Castelão, primeiro jogo das 8ª da Copa do Brasil.